Eu moro aqui mais ou menos uns 44 anos. Quando eu cheguei aqui, eles estavam passando o Caetano da Praça da República para cá. Pus minhas filhas aí, estudaram, meu filho estudou aí. Era muito lindo, muito limpo, muito bonito. Cheguei a trabalhar no Queijinho quando eu entrei aqui em 93. Em 93 funcionava ainda, estava terminando, né? Mas tinha algumas turmas que... Muito interessante aquele espaço, eu achava muito bonitinho. As cadeiras pequenininhas, a privada pequenininha, para criança mesmo, né? É muito legal, é um espaço legal. Diferente da sala de aula, né? Porque eram 5 salas ou 6 e o teto era vazado. Muito interessante, que tudo que falava de um lado, a outra pessoa que estava do lado trabalhando ouvia, né? Então era meio conjunto assim o trabalho. Eu estudei no Caetano, eu dei aula no Caetano como substituta, inclusive na pré-escola. Quando eu dava aula na pré-escola, o Queijinho, né, que a gente chama, funcionava e muito bem. E era um programa muito legal e um espaço bom, assim, sabe? Tanto de ensino quanto de lazer, né? Porque no meio dele tem um espaço de convivência comum. Então tinham várias atividades de arte, de música, realmente era bem aproveitado. E no entorno tinha muita planta, né? Muitas plantas, jardim, árvores. Então parecia meio quase que um sítio para as crianças que estudavam lá. Quando eu estudava aí, no final dos anos 80, era um lugar mágico, assim, né? Porque tinha bastante área verde, não tinha esse muro, assim, tão grotesco. Era só uma gradezinha, assim, você poderia brincar ali na área verde, que era praticamente uma floresta, né? E você podia ver a rua, a pessoa da rua podia ver as crianças brincando, né? E poderiam ver, dialogar com a área verde, né? Eu estava na 5ª série, a gente foi transportado para estudar no Queijinho. A gente já grande, estudando naquelas carteirinhas pequenininhas do... Estudei no prézinho também, né? Estudei no prézinho e depois na 5ª série voltei para lá. Era legal, era bacana, porque ao mesmo tempo que a gente estava estudando, a gente olhava lá para fora, já via o movimento, parecia que a gente não estava dentro de uma escola, a gente estava ao ar livre, né? Tinha gente brincando, professores junto com os alunos lá fora, era bem bacana. Então, a história do Queijinho é muito diversa, né? O pessoal do Caetano sempre tem muita coisa para falar do Queijinho. Antes, todo mundo acreditava que era um cemitério. Aí falaram que era uma creche que pegou fogo com criança lá dentro. Aí depois falaram que o Caetano era um cemitério. Depois a gente ficou sabendo que era, na verdade, a veterinária, né? A Universidade Veterinária da USP. E depois também, depois de conhecer algumas pessoas, eu fiquei sabendo que era uma creche. E logo em seguida foi fechada, né? Um prédio tombado. A gente tentou, isso que eu falei, durante um tempo, quando a pré-escola saiu, quem estava aqui, a gente tentou utilizar o espaço, né? Porque até então ele era nosso, da escola, mas é aquilo, a gente ficou um tempo, não lembro exatamente se 2 anos, entramos no espaço, a gente continuamos no espaço, né? Cada da escola a gente continuou, com os alunos menores. Então, à tarde as professoras da 1ª série utilizavam, nós de manhã que tínhamos 5ª série, por exemplo, a gente usava o espaço também, mas com o tempo, pela quantidade de turmas inclusive, né? Que eram maiores que a quantidade de turmas da pré-escola, acabou ficando inviável para a gente usar. E outra porque essa questão a pré-escola tem uma dinâmica diferente das outras séries, né? A questão do lúdico, do trabalho só manual. E aí quando o professor pega uma turma maior, de maior idade na verdade, compromete a sua aula quando você está num espaço que é vazado. Então todo mundo está ouvindo todo mundo naquele tempo. Então esse espaço para esse tipo de atividade, para esse tipo de aula, já não estava funcionando muito. Para a escola funcionava muito bem, porque é lúdico, eles estão brincando, então não tem grandes problemas, né? Agora você pega uma turma maior, que você precisa de atenção, a pessoa está te ouvindo, e aí quando as pessoas estão te ouvindo, está ouvindo você e mais 3, 4 salas falando junto, né? Então isso que ficou, acho que no meu entender, ficou meio inviável para... E a gente parou de usar o espaço. Então chegou um momento que a gente parou de dar aula lá. Era uma construção circular, que no meio tinha um teatrinho de bonecos. E a questão é que também, como essa área circular faz parte do projeto arquitetônico, está no processo de tombamento pela prefeitura, né, pela Compresp. Então, até para poder fazer o projeto da base da Polícia Militar, precisa primeiro resolver essa situação do tombamento, né? Se tentou, eu lembro de alguns professores de educação artística tentar desenvolver trabalhos lá, grupo de teatro, eu lembro alguma coisa assim também, mas que também acho que ficou meio pulverizado com o tempo e as pessoas
acabaram largando esse espaço, né? O espaço em 2006, 2007 foi cedido para a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo e eles têm um projeto para construir uma base da Polícia Militar aí, mas fica essa história no ar, nada muda, o lugar fica subutilizado, nada é construído e o mato crescendo, lixo, muitas crianças matam a aula e ficam circulando pelo espaço, que está insalubre. Ela cedeu devido à falta de recurso para manter o espaço, porque a escola é grande, ela tem muito espaço para poder gerir, pouco funcionário para gerir, e isso acarretou nessa perda de espaço, né? Assim foi também com outro espaço que eu lembro que é a Secretaria da Cultura que está cuidando, que é a parte do anfiteatro. Mas no Queijinho em si, o grande problema não foi nem a questão de ceder o espaço, é a questão de que as duas secretarias que elas sempre justificaram enquanto eu estava aqui, era a questão financeira, né? Então nenhuma delas tinham condições financeiras para cuidar do espaço e transformar naquilo que elas estavam idealizando, né? A Secretaria de Segurança não tem interesse de construir a base na área da construção da ruína circular do Queijinho, né? Seria uma outra parte mais afastada. E o espaço precisa de restauração, né? E a Secretaria de Educação também do Estado não tem interesse de voltar a cuidar da área porque não tem verba para restauração. Era complicado porque muitos alunos acabam indo para o espaço, né? E lá dentro, questão de muito entulho, fiação exposta. E a gente tinha muitos problemas com aquele espaço porque, por a gente não ter controle mais dele, os alunos iam para lá ou gente de fora ia para lá e a gente não sabia o que estava acontecendo. Então, questão de segurança também para os alunos, tanto da tarde, que são os menores, quanto o pessoal da manhã, era bastante grande, né? Porque a gente não tinha ideia do que estava acontecendo ali, né? A escola não entrava porque justificava que não era deles o espaço, mesmo fazendo parte do terreno da escola, né? Aí você entrava em contato com a Secretaria de Segurança, eles se prontificavam de que tinham feito uma divisória com tapume, né? Que foi o que eles fizeram por um tempo. Só que sem a manutenção aquilo cai, né? E foi o que aconteceu, ia caindo e os alunos iam entrando. Mas infelizmente acaba trazendo problema para a escola porque é fechado, eles não sabem o que está acontecendo, não tem certo controle e acaba até dificultando o serviço deles, para a direção, para a gestão. E para os alunos também porque alguém pula, não sabe quem está lá, pode ser que alguém entre para a escola por lá, tem esse problema. E aí houve um caso, eu lembro que estava só eu e mais 2 integrantes do Grêmio. E era o intervalo, esse aluno era da 6ª série, ele pulou para cá, né? Ele pulou o muro do Queijinho e entrou. Eu lembro que eu vi ele entrando e aí eu fui atrás dele. No terreno, porque uma coisa que sempre acontece, e acontece até hoje, que a grama fica altíssima, ninguém sabe o que tem lá, e tipo assim, para acontecer alguma coisa é rápido. E foi o que aconteceu, ele entrou, aí eu fui atrás dele, pedi para ele voltar, nisso ele correu, aí ele passou dessa parte do Queijinho, e no Queijinho, quando você entra assim na estrutura e sai para a direita, assim, né, é um morro, é um barranco que desce. E com a grama alta você nunca vai ver. Quando eu pedi para ele voltar, que ele estava voltando, ele caiu no barranco. Eu lembro que eu vi ele caído lá no chão, pedi para ele ficar. Aí eu voltei, chamei mais alguém, né, para me ajudar, porque eu não sabia o que tinha lá. Uma dessas ia ser 2 caídos lá, né. A gente foi tirando a grama assim, olhando com cuidado e pegou ele e trouxe ele de volta. E complicado, né, porque eu vi um monte da diretora esse dia, né. Porque ela disse que eu não poderia ter entrado lá. E aí eu debati com ela, falei assim, a questão não é essa, a questão é que eu entrei lá para tirar uma pessoa de lá. O que não deveria estar lá, mas o espaço também poderia ser nosso e teria esse problema, né? Falou que se um policial visse eu entrando, ele poderia me pegar lá dentro, mas ainda assim a questão não é essa, a questão é que ainda está dentro da escola, sabe? E se eles deixam a grama assim, imagina... né? Então acho que essa foi uma situação bem chata que eu passei, que eu fiquei bem irritado, assim, que foi o que me motivou a começar a ir atrás de tentar, né? A gente tentou acho que 2 vezes reconquistar o Queijinho, né, para a escola, né? E a gente foi barrado. Nós vemos à noite muita gente entrando, saindo, fazendo não sei o quê. Quando eu fui dar aula no passado, aí aproveitar o espaço, eu vi muitas coisas, eu vi muitas cumbucas, cigarros, garrafa de bebida alcoólica. A gente não sabe o que acontece à noite aí. Muitos gatos, nada contra quem gosta de gato, cuida de gato, mas é uma área que poderia ser bem aproveitada. Na verdade, ninguém quer saber dessa área.
Nem própria Secretaria de Educação, não sei. Nem próprio responsável que toma conta daí, né? É uma área que fica exposta. Você vê também que assim, a comunidade não tem uma participação efetiva como a escola, que seria interessante, né? E eu vejo também que sem parceria a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente precisa de uma parceria. Essa praça tinha um mato enorme e aí eu comecei a colocar umas plantinhas e tal, mas eu vi que sozinho não dava conta. Aí nós temos um grupo de moradores que nós colocamos essas árvores frutíferas que estão aqui atrás. E de tanto reclamar, a prefeitura está fazendo a parte dela. E eu acho bacana que essa área do Caetano venha servir para uma integração. Imagina um jardim, um canteiro de horta, fazer as crianças colocar a mão na massa, né? Poderia ser a própria escolinha utilizar esse espaço, poderia ser um pátio, poderia ser feito festa das nações, festa junina nesse espaço. Muita coisa pode ser utilizada nesse espaço. Lúdico para as crianças. E até mesmo eu tive uma ideia de reservar o queijinho mesmo para um museu, com aquelas carteirinhas pequenininhas, para todo mundo olhar lá. Olha, imagina eu levando minhas filhas lá, ó, o papai estudou aí. E as cadeirinhas tudo pequenininha, a lousa, volta lá para o passado. Eu acho que seria bem legal também. Tem que ser algo que todo mundo abraça, para que dê certo, para que não seja mais um espaço largado, mas um espaço solto por aí que não faz diferença nenhuma. Tem que ser algo que realmente vai fazer diferença. Claro, é trabalhoso, não é fácil. É trabalho de formiguinha, ali tijolo por tijolo, grão por grão, mas que você consegue. Conforme você vai trabalhando, vai passando de geração para geração, de pai para filho, a comunidade vai passando. Querendo ou não, a comunidade é tradicional, não é de estar mudando 3 prédios ao mesmo tempo, não é normal isso aqui. É uma comunidade calma que a gente consegue cuidar. Em relação ao diálogo, não importa de quem é, se é público, né? Precisa haver diálogo entre as partes que representam o público e dar um uso positivo para a população, para a comunidade. Parece até que é uma boa desculpa, né? Porque aí um joga para o outro e ninguém assume soluções, né? E a gente fica pensando o que fazer, né? O trabalho de vocês é incrível porque vocês estão mobilizando as pessoas, né? No mínimo a gente está pensando e movendo energia aí que pode chegar a algum lugar, né? A gente veio aqui na pracinha, trouxe minha filha menorzinha para ela brincar e quando a gente viu estava tendo esse espaço comunitário aí, a gente se envolveu. Daí foi falado pra gente que ia ser um novo batalhão nesse queijinho, mas pra gente divulgar uma ideia do que a gente queria que fosse além do batalhão, não só o batalhão. Aí a gente fez os desenhos, a minha filha já deitou lá, já desenhando, eu, minha esposa e toda a comunidade que estava ali presente no momento ali. A gente fez umas ideias bem bacanas, desenhamos para levar lá para o batalhão, né? Hoje é dia 18 de novembro de 2019, faz exatamente 3 meses que participamos da Jornada do Patrimônio Municipal, com uma oficina no Largo Nossa Senhora da Conceição, referente ao queijinho, uma oficina chamada Desenhar Possibilidades com a Comunidade para uma Área Subutilizada. E abrimos diálogo com o 11º Batalhão da Polícia Militar aqui na Vergueiro, que eles que administram essa área do queijinho, e tem um projeto no Departamento de Obras e Patrimônio para construir uma base da Polícia Militar no espaço. Só que como está no processo de tomamento pela Compresp, essa área, então vai ter uma adaptação do projeto. Então gostaríamos de incluir essas ideias que a comunidade trouxe para aplicar nesse projeto deles para a área depois do tombamento. Infelizmente não fomos autorizados para gravar, para registrar esse momento, esse processo de diálogo com órgão público e comunidade, né? Mas estamos aqui registrando o momento e esses desenhos serão entregues, que esse projeto incentive outros grupos, outras pessoas na cidade, nos bairros, nessa tentativa de diálogo para os espaços públicos não ficarem tanto tempo subutilizados, né? Então é muito importante esse diálogo, aproximação da comunidade com os órgãos públicos, com as instituições, para dar um encaminhamento a esses espaços que ficam às vezes por 10, 20, 30 anos parados. Existem tantos em cada bairro,
E é tão triste porque a comunidade tem tanta potência de desenvolver tantas coisas legais para o lado social, cultural, artístico, e muitas vezes são impedidos porque tem essa área burocrática das instituições que deixam os espaços subutilizados por muito tempo. Então a gente tem que se unir para melhorar essa questão, para os espaços serem usados, né, para as pessoas, para a comunidade, para a cidade, para a vida. É isso.